Te agradeço, meu Deus, por esse tempo de oração na tua presença, Pai, e te peço que o Senhor venha falar conosco agora na tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através da tua palavra, e que a gente entenda, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos dizer essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor é Deus grandioso. Obrigado, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Aleluia, Senhor. Todo mundo conhece o Salmo 23, né? O Salmo 23 é um salmo bem conhecido. É um salmo que, junto com o Salmo 91, as pessoas têm o costume de colocar ele aberto lá na sala, né? Pega a Bíblia, coloca ele aberto lá na sala. Mas será que a gente sabe verdadeiramente o que o Salmo 23 quer nos dizer? Será que a gente realmente entende o que o Salmo 23 quer nos trazer? Qual a mensagem que ele quer nos dar? O que Deus está querendo nos dizer ali? O que o salmista Davi estava querendo ensinar para a gente quando ele escreveu o Salmo 23? O Salmo 23, ele fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse é o Salmo 23. E ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, logo de cara, o Salmo 23 ele nos mostra que para a gente receber as bênçãos desse salmo, Deus ele tem que ser o nosso Senhor em primeiro lugar, e em segundo lugar ele tem que ser o nosso pastor. O salmista ele já começa o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. O que significa quando nós dizemos que Deus é o nosso Senhor? Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele derramou o sangue dele para pagar o preço pelos nossos pecados. E quando ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele nos comprou. Ele comprou o direito de nos ter para ele. Ele passou a ser o nosso Senhor. Então, todas as vezes que nós entregamos as nossas vidas para Jesus, ele se torna o nosso Senhor, porque nós nos colocamos debaixo da poderosa mão de Deus para fazer a vontade de Deus. Então Deus se torna o nosso Senhor. Agora, o que significa ele ser o nosso pastor? Pastor é aquele que orienta. Pastor é aquele que dirige. Pastor é aquele que mostra o caminho. Pastor é aquele que ensina, que alimenta, que cuida.
Então, para Deus ser o nosso pastor, a gente tem que permitir que Ele nos ensine, que Ele nos alimente, que Ele nos oriente através do Espírito Santo. A gente tem que permitir que a palavra de Deus, a Bíblia, dirija a nossa vida. Faça com que as coisas da nossa vida sejam feitas de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente se desviar, sabe, Deus ele vai pegar o cajado, vai pegar a vara e vai nos corrigir, vai nos trazer de volta. Vai nos guiar de volta para o caminho. Então, a gente precisa permitir que isso seja feito. A gente precisa permitir que Deus realmente seja o nosso pastor. Porque senão, o restante do Salmo 23, ele não vai se cumprir na nossa vida. A primeira coisa que tem que acontecer, Deus tem que ser o nosso Senhor. A segunda coisa, Deus tem que ser o nosso pastor. Se essas duas coisas acontecerem, aí as bênçãos do Salmo 23 começam a acontecer na nossa vida, ou seja, ele vai nos levar a verdes pastos. O que isso significa? Significa que nós vamos ter a nossa necessidade suprida. Significa que nós não vamos passar fome. Nós não vamos ter falta do alimento, nós não vamos ter falta das coisas que nós precisamos. Quando o Salmo 23 fala que o pastor nos leva em verdes pastos e nos faz repousar e nos conduz a águas tranquilas, quer dizer que nós vamos ter a nossa sede saciada, nós vamos ter a nossa fome saciada, nós vamos ter as nossas necessidades supridas por Deus. É isso que o Salmo 23 está nos dizendo aqui. Ele está dizendo que Deus vai nos levar em verdes pastagens. Ele vai nos dar um lugar de descanso, aonde a gente possa parar, repousar, descansar, renovar as nossas forças para continuar a batalha da vida. Sabe? Ele vai nos levar a águas tranquilas, aonde nós podemos beber da água da vida que é Jesus Cristo. E ele continua dizendo: restaura-me o vigor. Ou seja, ele vai restaurar a nossa força. Ele vai nos manter de pé, ele vai quando nós estivermos cansados, desanimados, com a nossa fé fraca, Deus ele vai entrar com providência e vai restaurar o nosso vigor, vai restaurar a nossa fé, vai restaurar aquilo que nós precisamos para continuar a nossa batalha, o nosso dia a dia. Sabe, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabe quando nós estamos desanimados. Ele sabe quando nós estamos tristes pelas coisas que acontecem. E ele restaura o nosso vigor, ele restaura a nossa fé, ele restaura a nossa alegria. Através da palavra de Deus, ele faz com que a gente reviva, ele faz com que a nossa fé aumente. Ele nos guia em veredas de justiça, por amor do seu nome. Ou seja, aquelas coisas que são nossos direitos, como nós oramos agora para Dona Itamildes pegar o remédio, a insulina, lá no posto de saúde, é um direito dela. É um direito que ela tem. Então, Deus ele nos guia a veredas de justiça para que a gente alcance o nosso direito. Para que as coisas, sabe, aquelas pessoas que vêm tentar tirar o nosso direito, vêm tentar fazer com que a gente não usufrua daquilo que Deus tem para nós,
ele nos coloca na justiça, ele nos coloca em um caminho de justiça. Só que nós precisamos prestar atenção numa coisa. Da mesma forma que a justiça de Deus vem para que a gente tenha o nosso direito, a justiça de Deus também vem para que a gente ande nos caminhos do Senhor. Ela também vem para nos corrigir quando nós estamos errados. Ela também vem para fazer com que a gente enxergue o nosso pecado, fazer com que a gente enxergue as coisas que nós estamos fazendo de errado. Ou seja, a justiça de Deus, ela atua dos dois lados. Ela atua a nosso favor, fazendo com que os nossos direitos sejam preservados, e ela atua também fazendo com que a gente tenha os nossos erros corrigidos, que a gente venha prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo de errado. Então, quando fala aqui, ó, que Deus nos guia nas veredas da justiça por amor do seu nome, quer dizer que Deus ele vai ser sempre justo com a gente. Por amor do nome de Deus, ele vai ser sempre justo. E nem sempre a justiça de Deus é aquilo que nós gostamos. Nem sempre nós vamos gostar da justiça de Deus. Às vezes a justiça de Deus vai agir contra nós. Se nós estivermos errados, a justiça de Deus vai agir contra nós. E nós precisamos entender que Ele é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor e está nos corrigindo, a gente tem que aceitar a correção dele. O versículo 4, ele fala assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não terei medo, eu não temerei perigo algum, pois Deus está comigo. Mesmo que eu passe por problemas, mesmo que eu passe por tribulações, mesmo que eu tenha um monte de dívidas para pagar e não saiba como pagar, sabe? Mesmo que eu tenha um problema dentro de casa, a gente não tem medo, porque a gente sabe que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a solução dos nossos problemas. A gente sabe que Deus ele vai nos dar a direção para que a gente saia desse problema. Então a gente não precisa ter medo dos problemas, porque Deus é muito maior do que os problemas que nós temos. A gente não precisa ter medo daquilo que Deus dos problemas que podem chegar até nós, porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que nos dá vitória nos nossos problemas. Deus é o Deus que nos dá a solução dos nossos problemas. Então ele diz aqui, ó: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E ele completa dizendo assim: a tua vara e o teu cajado me protegem. Como que a vara e o cajado de Deus nos protegem? É através da repreensão, é através da correção, é através de nós estamos indo pelo nosso caminho, achando que o nosso caminho é o certo, e Deus nos puxa com o seu cajado, nos traz de volta e fala: não, o caminho é por aqui. E muitas vezes nós não vamos gostar, não. Muitas vezes nós vamos brigar com Deus e vamos falar: Deus, mas eu quero ir por aqui. E Deus vai falar: não, mas o certo é você ir por aqui. Se você for por ali, você vai se dar mal. E a gente tem que ter o entendimento de que se Deus é o nosso Senhor e o nosso pastor, é Ele que dirige os nossos passos. É Ele que dirige os nossos caminhos. É Ele que coloca a vontade dele na nossa vida. Então ele fala aqui, ó: a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus, ele nos protege
através da repreensão, através da correção, através de algum problema que ele manda na nossa frente. Às vezes você vai sair para fazer alguma coisa e a hora que você chega perto do carro, o pneu está furado. E aí você olha e fala, poxa vida, o pneu furado. E aí você não entende por que aquele pneu está furado. Mas aquilo ali pode ser um livramento que Deus está te dando de você trocar o pneu, sair dali um pouco mais tarde e evitar um acidente lá na frente. Então Deus ele nos corrige, Deus ele nos protege, Deus ele coloca a mão poderosa sobre nós, fazendo com que a gente caminhe dentro da sua vontade. E a gente tem que permitir que ele faça isso. A gente precisa permitir que ele seja o nosso Senhor. A gente precisa permitir que ele seja o nosso pastor. No versículo 5 ele fala assim: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que se nós andarmos na presença de Deus, se nós nos humilharmos diante de Deus, se nós fizermos a vontade de Deus, Deus vai nos honrar diante daquelas pessoas que querem o nosso mal. Deus ele vai nos honrar diante daquelas pessoas que falam mal de nós. Ele vai preparar para nós um banquete na presença dessas pessoas. Ele vai nos honrar, ele vai permitir que a gente prospere de uma forma que essas pessoas vão olhar e vão pensar assim: como que ele consegue prosperar dessa forma? E a gente vai ter a oportunidade de falar para eles: é o meu Deus que me prospera. Tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que eu tenho é da vontade de Deus. Então Deus ele prepara para nós um banquete, uma mesa farta diante dos nossos inimigos, diante daqueles que querem o nosso mal, que falam mal de nós. Sabe, nós não precisamos nos preocupar em nos vingar. A palavra de Deus diz que a vingança é de Deus. A vingança é do Senhor. Nós não precisamos nos preocupar em ir atrás das pessoas que nos fazem mal, em falar, em brigar, em exigir os nossos direitos. Não. É Deus que nos dá os nossos direitos. É Deus que faz os nossos direitos prosperarem. Ele coloca um banquete diante daqueles que querem o nosso mal. Olha só o que ele continua dizendo, ele fala assim: tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Deus é tão maravilhoso que ele nos honra, ele dá autoridade e poder sobre a nossa vida, de uma forma tão maravilhosa, tão abundante, que transborda para as pessoas que estão ao nosso redor. As bênçãos que chegam até nós, elas não ficam só conosco. Elas transbordam para as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que ele quer dizer quando ele fala que o cálice transborda. As bênçãos, elas vêm, tantas bênçãos sobre a nossa vida, que a gente transborda a bênção para os outros. E ele termina dizendo assim: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade e a fidelidade de Deus sempre vão estar conosco. A gente pode sempre contar com a bondade de Deus. A gente pode sempre contar com o favor de Deus em nós, por nós, na nossa vida. A gente sempre pode contar com o agir de Deus por nós.
Agora, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos fazer de Deus o nosso Senhor. Nós precisamos fazer de Deus o nosso pastor. Todo o tempo, todos os dias. Não só quando nós estamos na igreja, não só quando nós estamos num culto como esse, mas fazer de Deus o nosso pastor em todo tempo. Para que ele seja o nosso pastor e não para que ele esteja de vez em quando como nosso pastor. Que essa palavra, esse entendimento do Salmo 23, venha nos fazer entender como é maravilhoso permitir que Deus cuide de nós. Como é maravilhoso andar na presença de Deus. Como é maravilhoso permitir que Deus seja o nosso pastor, que Deus seja o nosso protetor, que Deus seja o nosso Senhor. Como é maravilhoso ter um Deus poderoso sobre a nossa vida, nos ajudando, nos dando a solução dos nossos problemas, suprindo as nossas necessidades, nos honrando na frente daqueles que não querem o nosso bem, mostrando para eles que quem manda na nossa vida é o nosso Deus e a nossa vida não está no nosso controle. A nossa vida, ela tem que estar no controle de Deus, para que Ele possa nos direcionar, para que Ele possa nos levar aos pastos verdejantes, para que Ele possa nos levar às águas tranquilas, para que Ele possa fazer com que a gente repouse em lugares tranquilos de descanso, que a gente possa entender o que o Salmo 23 realmente tem para nos falar e que ele não seja somente uma oração que a gente lê e deixa aberto lá na nossa sala, mas que a gente possa viver o Salmo 23 tendo o Senhor como nosso pastor, tendo Deus como nosso protetor, estando debaixo da mão poderosa de Deus, permitindo que Ele controle e que Ele cuide da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que você leve a bênção de Deus em todos os lugares aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, pelo tempo que nós passamos juntos contigo, pelo tempo que nós passamos cultuando a Ti como família, Pai. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. O Senhor é bom. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que o YouTube entenda que os vídeos aqui postados têm um conteúdo relevante e merecem ser distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus e ter a sua fé edificada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Abreijos para você! E até o próximo vídeo!